A história que eu vou contar chama Uma Aventura do Arqueiro Ou-I. Está aqui para ouvir a história com a gente a minha amiga leitora com o seu livro. Ela vai deixar o livro um pouco de lado e vai ficar ouvindo a história junto com todo mundo. Uma vez, muito tempo atrás, na China, no tempo do rei Yao, uma manhã aconteceu uma coisa diferente. Apareceram no céu, ao mesmo tempo, 10 sóis e não um só. E o que provocou isso? Foi o seguinte: a mãe sol, Shi-He, teve 10 filhinhos ao mesmo tempo. Deu à luz a 10 filhos, 10 sóis. Foi isso, então apareceram de repente 10 sóis. E esses sóis moravam no lago Tangu. O lago Tangu era um lago muito grande, muito agradável, e era um lago de águas quase que fervendo, porque tinha 10 sóis ali em cima dele, não é? Imagina. No meio do lago Tangu havia uma árvore chamada Fuzang, uma árvore tão grande, mas tão grande, ela tinha mais de 1.000 metros de altura, ela era imensa, e tinha 10 galhos. Esses 10 sóis moravam ali e, quando queriam descansar, ficavam nos galhos dessa árvore, que era imensa, imensa, imensa. E o imperador celestial, não o rei lá da China, mas o rei de tudo, o imperador de tudo. O imperador celestial tinha decidido, para não esquentar demais a China, com 10 sóis ao mesmo tempo, ele tinha decidido o seguinte: falou para os 10 sóis: vocês vão ficar no lago onde vocês moram e cada dia um de vocês vai descer lá para o céu dos homens, para o céu dos chineses, e trabalhar de manhã cedo até de noite. Então, de manhã você aparece de um lado, dá a volta assim no céu dos homens até o outro lado. Aí no outro dia vai outro de vocês. Vai lá, aparece de um lado cedinho, esse sol, e dá a volta lá do outro lado. Porque se for mais de um, vai esquentar muito a terra dos chineses. Então não pode mais de um. Vocês vão ter esse trabalho. É um trabalho de um dia só, para cada 10 dias. Então não é muito, mas vocês não podem ir mais de um. E assim foi. Os 10 sóis viviam lá no seu lago, no lago Tangu, na árvore Fuzang, não é? E as coisas estavam indo bem, cada dia um descia para trabalhar tal, mas aconteceu o seguinte: toda vez que um sol ia lá passar assim por cima da China, de manhã até de noite, ele olhava para baixo e falava: puxa, olha que legal, olha que bonito, eu gostaria de conhecer esse lugar. Aí no outro dia ia outro e também, nossa, olha como é interessante, será que não tem jeito de eu viver lá embaixo, conhecer como é que é, descer lá? E aí eles começaram a conversar entre si: puxa, a gente podia ir lá. Aí outros dos irmãos falaram: não, 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 não podemos ir lá, imagina, se nós formos lá, vai esquentar demais. A gente não pode ir mais de um lá no brincar do céu dos homens, não. Mas sempre tinha os outros que falavam assim: eu não aguento mais aqui, por que eu vou ter que ficar vivendo aqui nesse lago, Tangu? Não é justo, eu quero ir para onde eu quiser. Aí outra falou: não, como assim não é justo? Não é? Você acha justo a gente ir lá, os 10 juntos, e queimar as pessoas lá embaixo de tanto calor, queimar as florestas, tudo? Não pode, a gente tem que ficar aqui. Mas tanto alguns deles falaram que era justo, que tinha que ir, que não aguentava mais, que queriam conhecer aquilo, como é que era lá embaixo na China. E um dia eles foram, desceram lá para o céu da China, para o céu chinês, onde tinha o reino do rei Yao. O rei Yao começou a ver o povo dele sofrer com aquele calor, imagina 10 sóis ao mesmo tempo, não é? A população, muita gente ia se abrigar dentro de grutas para não ficar no sol, porque na gruta é sombra, né?
os rios começaram a secar, começou a ter incêndio, eles não conseguiam mais plantar as árvores, as plantas que davam comida, as florestas começaram a secar. Os bichos, muitos começaram a morrer por falta de água, porque era muito calor, e o rei Iao, muito preocupado com o seu povo, ele era um rei muito bondoso, ele era um homem muito simples, muito bondoso, se preocupava com as pessoas, com os chineses que moravam no reino dele, não é? Ele era um homem, para você ter uma ideia, ele era um homem que só comia arroz integral e sopa com ervas. Ele era uma pessoa muito boa. E o povo sofria demais com aquele calor dos 10 sóis, e ele falou, eu vou falar com esses sóis. E foi lá conversar com os sóis, mas adivinha o que aconteceu? Não adiantou nada. Os sóis falaram, não, a gente vai ficar aqui porque a gente tem que ir para onde a gente quiser, tem o direito de ir. O rei falou, não, vocês não podem ter esse direito de ir, de ficar aqui, porque está prejudicando muito a população, todo mundo aqui. E os sóis falaram, ah, não tem jeito, nós vamos ficar aqui mesmo. Bom, o rei Iao falou, bom, não tem jeito, eu vou conversar com o imperador deles, com o imperador celestial. E foi lá no imperador celestial, explicou a situação, e o imperador falou, nossa, que absurdo, eu não sabia que estava acontecendo isso não pode acontecer, não pode acontecer, e eu vou dar um jeito nisso, e é agora. E chamou, o imperador celestial chamou o arqueiro Hou-Hi, que era um poderoso arqueiro, acertava as flechas onde ele queria, era um guerreiro muito forte que existia lá no Império do Céu. Chamou o arqueiro e falou, você vai lá resolver isso, esses sóis não podem ficar prejudicando desse jeito a China, e faz o seguinte, você vai levar, eu vou te dar aqui, você vai levar esse arco vermelho e essas 10 flechas brancas para você expulsar os sóis lá do céu da terra. E lá foi o arqueiro Hou-Hi, ele desceu até o céu dos homens, desceu até a terra lá na China, e quando ele viu aqueles 10 sóis, ele pegou logo o seu arco vermelho e uma das flechas brancas e lançou uma flecha e acertou um dos sóis, que explodiu como uma bola de fogo e caiu e acabou, caiu ali na terra. Os outros 9 sóis, quando viram aquilo, começaram a fugir, de medo de levar uma flechada também, mas o nosso amigo arqueiro Hou-Hi começou a atirar rapidamente as flechas e foi acertando um por um, e chegou a acertar 9 quando ele ia lançar mais uma flecha para matar o último sol. O rei Iao da China falou, peraí, não faça isso não mata, não, deixa um aí, um tem que ficar, um sol é o que precisa. Aí o arqueiro falou, e é mesmo, não é? Então, desse dia em diante, a China teve só um sol e nunca mais teve aquele problema. Dali um tempo, as plantações começaram a dar tudo certo, e dar frutos, as florestas voltaram a ficar bonitas, os bichos tinham água porque os rios não secavam mais, começou a dar tudo certo, e o arqueiro Hou-Hi falou, bom, então eu agora vou embora, porque já cumpri a minha missão, que era resolver o problema dos sóis. Mas os chineses, o povo lá do reino do rei Iao, falou, não, fica aqui com a gente, nós temos outros problemas, você podia ajudar a gente a resolver. Mas que problemas? Ah, aqui tem muito problema. Então nós temos aqui o monstro que vive no rio e cospe fogo e água fervendo, que é um monstro enorme. Temos aqui uma cobra tão grande, e provoca muito mal, come até gente. Imagina que ela é capaz de comer um elefante. E foram falando dos monstros de 7 cabeças e tudo isso. E o Hou-Hi falou, nossa, eu acho que eu vou ficar aqui, eu gostei de vocês, eu vou ficar aqui para ajudar a defender vocês desses perigos. E foi o que o Hou-Hi fez, ficou ali entre os homens para defender dos perigos. Essa história acabou, e logo eu vou contar outras aventuras do arqueiro Hou-Hi. Espero que vocês gostem dessa e das outras também.